Louvado seja Deus por mais esse domingo em que nós temos a oportunidade de render graças ao Senhor. Este é o último culto não, né? O último domingo, né? De culto que nós temos esse ano, e nós estamos felizes porque Deus tem sido gracioso conosco, tem sido gracioso com a sua igreja e tem nos mantido e sustentado a cada dia deste ano, e celebramos hoje com alegria o findar de mais um ano na presença de Deus, e eu quero convidar toda a igreja juntos a orarmos ao Senhor. Nosso Deus, Pai bendito e maravilhoso, nós nos colocamos diante de Ti com alegria imensurável no nosso coração, alegria advinda do Teu Espírito Santo, que tem testificado no nosso coração as Tuas bondades, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre nossas vidas. Temos visto como o Senhor tem sido zeloso para conosco ao longo deste ano. Ó Deus Santo, por isso, toda honra, glória, louvor e majestade sejam dados a Ti, e que o nosso coração esteja preparado e atento para ouvir a Tua voz, que será ministrada aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós estamos findando praticamente mais um ano. Hoje é o último domingo que nós temos culto em 2025. Certamente nós temos muitos motivos para glorificar, para exaltar, para render graças ao Senhor. É uma época propícia para que nós façamos aquelas falando em língua agora, né? Retrospectiva, né? Nós façamos uma análise de tudo que aconteceu durante o ano, de tudo que passamos ao longo desse ano, de tudo que nos aconteceu. Certamente cada um de nós aqui passamos por diversas circunstâncias, das mais diferentes possíveis, mas temos algo em comum. Todos nós aqui temos algo em comum, que é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor para com todos, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui hoje. Então, é sobre isso que eu desejo falar hoje, através da palavra de Deus, sobre a graça, sobre a provisão de Deus que nos acompanha em todas as nossas jornadas, não apenas em 2025, mas ao longo da nossa vida e do que está por vir. Diante disso, convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Esdras, capítulo de número 8, dos versos 21 a 23. Está ali Esdras, Neemias. Ou se você for ali, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, aí você chega em Esdras. Capítulo de número 8, leremos os versos de número 21 a 23. E se você quiser anotar o título da nossa pregação de hoje é A Forte e Bondosa Mão do Senhor sobre o seu povo. A forte e bondosa mão do Senhor sobre o seu povo. Todos acharam aí? Esdras, capítulo de número 8, versículo de número 21 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Amém? A igreja pode se sentar. Meus amados, quando nós olhamos para o texto que acabamos de ler, nós vemos que Esdras estava prestes a fazer uma grande e perigosa viagem. Havia muitos perigos no trajeto em que ele iria fazer da Babilônia até Jerusalém. Muitos inimigos astutos armavam constantes ciladas para poder atacar os viajantes, e em especial ali também atacar Esdras, que estava indo com uma quantia muito grande de dinheiro. Se você olhar o contexto do livro de Esdras, você vai ver que eles estavam caminhando de volta ali para Jerusalém. Era um período pós-exílico, pós o período que eles ficaram cativos na Babilônia, quando a Babilônia foi conquistada pelo Império Persa. Aqui no capítulo 8 especificamente, não era mais o rei Ciro, mas era o rei Artaxerxes, e você pode conferir isso em Esdras capítulo 7, no verso 1, e que Artaxerxes permite a segunda leva, o segundo grupo de israelitas a voltar
para Jerusalém. A primeira leva foi conduzida por Zorobabel, que você pode verificar ali nos capítulos de número 1 a 6, a primeira leva dos cativos voltando para Jerusalém com Zorobabel. Aqui no capítulo 8, é Esdra que está fazendo essa segunda viagem com o segundo grupo de israelitas. Quando nós olhamos o contexto de Esdra, nós vemos que Esdra tinha um apoio total e irrestrito do rei. O rei Artaxerxes estava disposto a dar o que fosse necessário para Esdra voltar para Jerusalém e fazer a obra do Senhor. Nós podemos, por exemplo, ver isso lá no capítulo 7. Volta um pouquinho aí, capítulo de número 7. Olha o que o rei vai dizer ali no verso de número 20 a 21, para entendermos a disposição do rei em ajudar no que fosse necessário Esdra e o povo de Israel. Capítulo 7, o verso de número 20, diz assim, é o rei Artaxerxes dizendo: e tudo mais que for necessário para a casa do teu Deus, que te convenha dar-los-á da casa dos tesouros do rei. Verso 21, eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates, tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, pontualmente se lhe faça. Vocês percebem como que o rei estava ali? Olha, o que for preciso, o que for necessário, o que Esdra pedir, dê a ele. Está com a carta branca. O que for necessário. Veja, Esdra vai fazer uma viagem, e é uma viagem perigosa, é uma viagem de risco. Mas quando nós começamos aqui no capítulo 8, no verso 21, o interessante é que Esdra não vai pedir que o rei desse a ele a escolta, porque se ele pedisse, ele teria. Esdra não está buscando no rei, não está buscando em Artaxerxes a segurança, mas ele vai apregoar um jejum, ele vai anunciar e convocar a todo o povo para jejuar. E aí eu pergunto, para que ele está fazendo essa convocação? Para que jejuar? Talvez você imagine, para que tenha uma boa viagem, para que a viagem seja segura. Antes disso, meus amados, antes de ser para uma boa viagem, nós precisamos ler o texto com calma, porque muitas vezes nós, sem querer ou inconscientemente, distorcemos o texto. Esdras não está convocando as pessoas para jejuarem para que tenham uma boa viagem. Como se o jejum em si fosse algo fantástico. Você jejua e logo em seguida você tem aquilo que você buscou, como muitas pessoas imaginam. Mas olhe o que ele vai dizer. Convocando as pessoas para jejuar, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Muitas pessoas, e eu infelizmente tenho que dizer isso, quando vão jejuar e orar, vão orar e jejuar para buscar alguma coisa da parte de Deus. Só vão orar e jejuar quando estão necessitados de alguma coisa, quando estão escassos de alguma necessidade, ou de uma doença, ou de algo financeiro, ou de uma luta que estão passando. Aí sim, não, vamos orar, vamos jejuar. Como se a oração e a jejum fosse um pozinho de pilim-pim-pim. Você orou e jejuou, pum, aconteceu. As coisas vão sair do jeito que você quer. Veja, não é isso. Essa não é um conceito bíblico, não é uma motivação correta e nem bíblica. Esdra está convocando o povo para jejuar, para se humilharem diante de Deus. É um reconhecimento, quando nós jejuamos e oramos, da nossa limitação, da nossa fragilidade, da nossa total dependência de Deus. Quando oramos, pelo menos deve ser assim. Quando nós jejuamos, pelo menos deve ser assim. Nós estamos expressando a nossa limitação, dizendo a Deus, nós não podemos, Senhor. Nós não temos condições, Senhor. Nós nos humilhamos e reconhecemos a nossa total dependência da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu poder. Infelizmente, muitos cristãos estão deixando de orar. Desprezam ou negligenciam a oração e o jejum, abandonam a prática de orar e jejuar,
Ah, pastor, isso é uma coisa lá do Antigo Testamento. Ah, não precisa também toda hora ficar orando. Jejum é coisa do passado. Agora nós tivemos aqui um período em que nós falamos, oba, agora sou reformado. Oba, agora sou reformado, pastor. Não preciso orar mais, não preciso jejuar mais. Onde está escrito isso? Onde você viu isso? Nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, porque nós somos dependentes de Deus. E quantos estão abandonando esse costume de orar e de jejuar? Não oram mais, não jejuam mais, conscientes ou inconscientes, porque estão confiando mais em si mesmo. Não preciso, que isso? Não preciso orar tanto, não preciso jejuar tanto. Ou porque estão confiantes no seu conhecimento teológico. Não, pastor, hoje eu conheço muito teologia. Olha, eu conheço tudo de teologia. Já estudei. Sou PhD, FCH, YG de teologia. Eu conheço tudo que Deus quer e tudo que Deus não quer. Então eu não preciso orar mais, porque eu já sei o que Deus quer. Eu já sei o que Deus não quer. Meu amado, nós não oramos só para saber o que Deus quer ou não quer. Nós oramos porque não somos capazes de fazer o que Deus quer ou o que Deus não quer. Se não for a graça, a misericórdia dele. Ou alguns vão dizer, eu não oro mais, porque eu tenho tanta experiência nisso, eu tenho tantas experiências de adversidade, eu tenho tanto tempo de vida, eu sou um advogado experiente, eu sou um economista maravilhoso, eu sei lidar com as pessoas, eu fiz psicologia, pós-psicologia. O que é isso, irmão? Não é o seu conhecimento, não é o seu intelecto, não é a sua experiência de vida que vai te dar a garantia de algo, mas é o nosso reconhecimento, quando oramos e jejuamos, que precisamos e carecemos de Deus. Orar e jejuar não é somente quando nós necessitamos de algo. Orar e jejuar não é só quando nós carecemos de algo, mas é uma demonstração da nossa humildade diante de Deus e diante do Senhor, reconhecer a nossa dependência dele. Como nós vamos ver aqui, Esdras não tinha necessidade de um exército. Se ele estalasse o dedo, o rei estava pronto a dar. Mas ele vai orar e jejuar. Eu gosto muito, há muitos textos na Bíblia que exemplificam a nossa dependência de Deus. Mas eu sou muito fã de Tiago, capítulo 4. Eu creio que a maioria que conhece. Quando Tiago vai relatar, olha, as pessoas vão dizer que nós vamos, no ano que vem, em tal cidade, passaremos um ano lá, negociaremos e faremos sucesso, teremos lucros. E aí Tiago, no capítulo 4, no versículo 15, ele diz, olha, antes de vocês dizerem assim, antes de vocês terem esse orgulho e essa soberba no coração, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Parafraseando com Tiago, só viveremos, meus amados, só faremos qualquer coisa se o Senhor quiser. Você entende isso? Não é porque você conhece as coisas, não é porque você é sábio, porque você tem experiência, porque você é forte, porque você é jovem ou porque você é idoso. Nós vivemos, existimos e fazemos qualquer coisa pela graça de Deus, se assim Ele desejar. Nós estamos aqui hoje não porque somos bons, perfeitos, soubemos lidar com tudo nesse ano. Que nós possamos reconhecer que chegamos até aqui porque Deus quis, porque a graça do Senhor foi sobre as nossas vidas, porque Ele nos guardou, nos sustentou e nos conduziu até aqui. Então, veja, se isso não é suficiente, João capítulo 15, versículo 5, o próprio Jesus vai dizer o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Será que nós realmente cremos nisso? Será que nós realmente acreditamos que sem Deus nada nós podemos fazer? Que realmente nós precisamos nos colocar sobre a potente mão de Deus e nos humilharmos e orarmos na nossa total dependência dEle? Será que realmente nós cremos nisso? Se cremos, então por que insistimos tanto em muitas vezes fazer as coisas sem orar? Pastor, o senhor está me acusando? Não. Vamos fazer um exercício mental. Quantas coisas nós fizemos nessa semana sem orar? Não precisa responder para mim. Você orou antes de sair de casa para vir na igreja hoje? Você falou, Senhor, guarda a minha vida, eu preciso ir para a igreja, eu necessito estar lá. Ou já é algo comum?
Você pega a sua Bíblia e vem para a igreja e está tudo certo. Você chegou aqui porque você dirige bem. Você chegou aqui porque você é muito sábio. Ou você chegou aqui porque a graça de Deus foi com você. Nas coisas simples. Quantas coisas, raciocine, pense, só nessa semana. Quantas coisas você fez em que você não orou antes? E ao longo deste ano, pense, é o momento de refletir. Quantas coisas, quantas decisões tomamos que não oramos? Quantas viagens, quantas compras, quantos relacionamentos, e a lista vai, que nós não oramos, nem antes, nem durante, nem depois. E aí dizemos no culto, confio no Senhor, dependo totalmente de Deus, mas não oramos, não jejuamos, não nos humilhamos diante de Ti, do Senhor. Esdra tinha tudo ao seu dispor, mas ele faz o seguinte, ele olha para a longa e arriscada jornada que tinha pela frente, ele tinha o total apoio do rei, ele poderia ter um exército ao seu dispor para guardá-lo, preservá-lo, mas ele, antes de tudo e acima de tudo, buscou ao Senhor, buscou confiar em Deus. É como se Esdras estivesse nos ensinando que se não for o Senhor, nada nós podemos fazer. É como se Esdras estivesse dizendo, Senhor, eu não dependo do rei, eu não dependo da proteção de nada desse rei, mas eu dependo somente e exclusivamente do Senhor. E é justamente o que nós vamos ver nos versos de número 22 e 23. Que nós possamos de imediato aprender com Esdras, que está nos ensinando a depender e colocar toda a nossa confiança somente e exclusivamente em Deus em todo momento. Olha o que o verso 22 vai dizer. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito. Olha o que Esdras está nos ensinando. Ele, olha, eu tenho vergonha de pedir para o rei. Por quê? Porque nós já havíamos falado, nós já havíamos professado ao rei. E o que ele tinha professado ao rei? A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Esdras não apenas confessa a soberania de Deus e a sua confiança diante de Deus. Ele não simplesmente diz ao rei, ele não simplesmente professa com os lábios, mas ele vive de forma coerente a essa confissão. Em outras palavras, ele nega o auxílio do rei, para não negar com as suas ações aquilo que ele confessou com os lábios. Você entende o que ele está fazendo? Eu prefiro negar o auxílio do rei do que negar a minha fé, a minha convicção e a minha confiança em Deus. Aquilo que eu proferi com os lábios é o que eu creio de verdade no meu coração e vivo. A nossa fé, ela não é testada. Lógico, muitas vezes nós somos provados quando nos falta coisas. E dizemos, não, eu creio que o Senhor vai suprir. E aí vai passando o mês, vai chegando o fim, e você não tem, e aí a nossa fé é provada. Mas a nossa fé é provada também quando nós temos provisões. E não confiamos em Deus e não esperamos em Deus. Como Esdras está mostrando, ele tinha provisão. Ele poderia clamar ao rei. Mas ele espera em Deus, ele confia em Deus. Uma das coisas, meus amados, que nós temos que vigiar, e que mais envergonha o Evangelho, principalmente nos nossos dias, são aqueles que professam confiar em Deus. E às vezes diante de parentes ímpios, e às vezes diante da sociedade, nós confessamos que confiamos em Deus, nós confessamos que Deus é por nós, nós confessamos que somente Deus é o que nos auxilia, com os lábios. Mas na prática, nas ações, o negamos. A nossa fé deve ser condizente com a nossa prática. Veja o que Esdras faz. Ele diz, eu tive vergonha. Olha que interessante. Esdras teve vergonha de se humilhar perante o rei.
Não, eu disse que confiava em Deus, eu disse que o Senhor era por nós, eu disse que o Senhor, a boa mão dele, poderosa, iria nos proteger. Não vou me humilhar diante do rei. Mas Esdras não teve nenhuma dificuldade em se envergonhar e se humilhar perante Deus e suplicar a sua ajuda. Mas como é terrível e vergonhoso, quantos não têm a menor dificuldade de se humilhar diante de homens, homens muitas vezes nem cristãos, mas não conseguem se humilhar perante Deus. Pastor, mas eu oro. Pastor, mas eu oro, claro que eu oro. Uma observação importante aqui, meus amados, confiar em Deus não é fazer uma oração do tipo de desencargo de consciência. Senhor, eu confio em Ti, me ajuda. E antes de dizer amém, já está correndo para o pai, para a mãe, para o vizinho, para o banco, para as coisas desse mundo, para que seja o seu auxílio, para que seja a sua ajuda. Claro, meus irmãos, Deus pode usar do seu pai, de sua mãe, de tantas outras coisas desse mundo para nos ajudar. Mas estas coisas não devem ser a primeira coisa que nós buscamos. Como Esdras aqui, nós temos que entender e compreender que nós temos que humilhar debaixo da potente mão do Senhor e confessarmos e vivermos aquilo que confessamos. Se dizemos cremos em Deus como nosso sustento, se dizemos que é Deus que nos guarda durante a nossa jornada, vivamos dessa forma. Isaías vai nos alertar no capítulo 31, do verso 1. Você pode anotar aí, Isaías 31, verso 1. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro, e se estribam em cavalos, e que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Quem é o nosso auxílio? Quem é o seu socorro? Quem é o que está a nos auxiliar em todo o tempo? Nós poderíamos usar toda a Bíblia para responder, mas o salmista Davi, um dos maiores guerreiros que as Escrituras relatam, que teve inúmeras vitórias, ele nos responde onde está a nossa segurança e quem é o nosso socorro. No Salmo 20, no verso 7, ele vai dizer assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Ou como está na Nova Versão Transformadoras, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Será que nós podemos dizer o mesmo? Muitas pessoas lá fora, nações, reinos, confiam no seu armamento, confiam no seu poder, confiam na sua riqueza. Mas nós confiamos em Deus, nós confiamos no nosso Senhor para nos sustentar, para nos guardar e para nos conduzir em nossas jornadas. Será que realmente confiamos? A nossa fé não deve ser somente cognitiva. Nós não apenas devemos guardar textos na memória, mas nós devemos verdadeiramente colocá-los em prática. A nossa fé deve ser uma fé que é evidenciada pela nossa prática. Nós devemos realmente crer no que Esdras confessou aqui no texto que acabamos de ler. A boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem deles. Você pode dizer amém? Você crê nisso? E o texto continua: mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Devemos confiar na graça e na justiça de Deus. Esdras expõe ao mesmo tempo a sua confiança na graça, na misericórdia de Deus, mas também na justiça de Deus. E é isso que temos que confiar, tanto na graça, na sua misericórdia, quanto no seu poder e na sua justiça para punir os ímpios. A graça para aqueles que buscam e a justa punição para os que o rejeitam. Sobre aqueles que pertencem a Deus, sobre aqueles quais foram alcançados pela graça, a sua poderosa e forte mão. Mas sobre os ímpios,
recairá a forte e justa ira do Senhor. É certo que quando nós olhamos para o mundo, começamos a olhar que a maldade, a perversidade impera e parece que cresce a passos largos. E isso pode, em algum momento, desanimar, mas que nós possamos lembrar que um dia a justiça de Deus recairá sobre os ímpios, sobre os injustos, para condenar e para punir eternamente. Mas até que esse dia chegue, a boa e forte mão do Senhor está sobre aqueles os quais Ele salvou e remiu, para guardar, proteger e preservar. A nossa confiança, ela tem que ser uma confiança que exerce uma prática que evidencia isso. A nossa vida, a nossa forma de viver, ela deve ser condizente com a nossa fé. Se cremos que o Senhor diz que isso é verdade, vivamos de conformidade com a nossa fé. Olhemos para 2 salmos. Toda a Escritura vai nos trazer essa confiança em Deus. Mas há 2 salmos que deixam bem claro essa verdade. E eu queria compartilhar com os irmãos, para que nós olhemos para ele e realmente avaliemos se estamos vivendo ou não segundo o que cremos. O Salmo de número 66, do verso 8 e 9, você pode acompanhar depois, diz assim: bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor, o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvaleça os pés. Será que cremos realmente que Deus é o que preserva com vida a nossa alma, que nos guarda de tropeçar, que livra os nossos pés da queda, que a nossa alma está realmente na mão de Deus? E um outro salmo é o Salmo 145, 20, que diz assim: o Senhor guarda a todos os que o amam. Você crê que Deus te ama? Você crê que Deus ama a sua vida? Então creia que Ele o guarda. Mas o mesmo salmo vai dizer: porém os ímpios serão exterminados. Nós cremos que o Senhor guarda e preserva a nossa vida e que Ele é o mesmo Deus que exercerá justiça e punirá os ímpios. É isso que nos ajuda na nossa jornada, é isso que não nos deixa desanimar, é isso que nos dá esperança, é isso que nos dá confiança para continuarmos a nossa jornada nessa terra. Saber que temos um Deus que nos guarda, que nos preserva e que exercerá o seu juízo sobre toda a impiedade. Então, meus amados, o que mais precisa ser dito para que possamos não somente crer, mas viver em confiança de que a boa e poderosa mão do Senhor está sobre nós, que nós somos guardados por esse Deus. Esdra, ele não somente confessou com os lábios essa verdade, mas ele colocou em prática na sua vida. Diante do rei, diante da sociedade e diante de todos os cristãos não, diante de todos os judeus que estavam ali, ele diz: não me humilharei diante de um rei falível, porque a minha confiança não está no seu exército, mas a minha confiança está no Senhor, que estará conosco para nos guardar. Olha o verso de número 23, que é o resultado dessa confiança que temos em Deus. O verso 23 do capítulo 8 de Esdras diz assim: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Está implícito aqui nesse texto a confiança que Esdras tinha na graça de Deus. Ele afirma: nós nada fazemos, não fizemos nada. Nós não fizemos nada. Somente nos humilhamos e pedimos a Deus. E Ele, por sua graça, nos atendeu. Que ensino maravilhoso. Quando nós jejuamos e oramos, não é uma barganha que fazemos com Deus. Não é uma troca. Mas é simplesmente nos humilharmos e esperarmos na graça de Deus. Se Ele quiser, se for da sua vontade, se for dentro do seu plano eterno para o nosso bem, Ele o fará. E nós temos que confiar que a boa e poderosa mão do Senhor estará sobre nós para agir
como bem Ele quer. Avance um pouquinho nos versos 31 e 32, e nós vemos que realmente Deus esteve com eles, que Deus os guardou, que Deus os conduziu nessa jornada até chegarem em Jerusalém. Olha o verso 31 de Esdras, capítulo 8, diz assim: partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos, dos que nos armavam cilada pelo caminho. Versículo 32. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. Esdras pôde experimentar a graça de Deus em protegê-lo por todo o caminho. Ele pôde perceber e ver e experimentar a boa mão de Deus sobre eles, os livrando, os preservando contra as ciladas do inimigo durante toda a jornada. Veja, confiar em Deus, esperar em Deus, não é certeza de que não vamos ter inimigos, de que não vamos ter adversidades. Teremos. A Bíblia é clara, no mundo teremos aflições, passaremos por ela, teremos inimigos. Mas Deus está conosco em todo o caminho, como esteve com Esdras, guardando e o protegendo, até chegarem em Jerusalém, seguros e salvos. Parece um eco, e hoje eu estou usando bastante salmo, porque a vida de Davi expressa essa confiança que ele tinha em Deus. E o texto que acabamos de ler parece um eco do Salmo 25. O Salmo 25, no verso 3, Davi vai dizer assim: com efeito, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Meu amado, nunca seremos decepcionados ou envergonhados por confiar em Deus. Nunca seremos envergonhados, ficaremos confundidos em confiar e nos humilhar diante de Deus, porque a poderosa e bondosa mão de Deus estará sobre nós. O seu poder é suficiente para nos guardar, nos preservar, até que cheguemos ao nosso destino final. É essa a confiança que temos que ter. É essa fé que nós temos que evidenciar durante a nossa vida, a cada ano, a cada dia, a cada mês que passamos. Porque o mundo lá fora, ele está olhando para nós, esperando justamente o momento em que nós negaremos com as nossas atitudes aquilo que professamos com os nossos lábios. Mas que não sejamos assim, que sejamos como Esdras, que clamemos a misericórdia de Deus, para que possamos experimentar a boa e poderosa mão do Senhor sobre nós. Esdras, ele tinha uma longa e perigosa jornada a enfrentar. Havia inimigos terríveis que, com certeza, armaram constantes ciladas tais que seriam impossíveis de se livrar por seus próprios méritos. Por isso, Esdras abriu mão de uma segurança humana, de um exército humano, para confiar no Senhor dos Senhores, no Rei dos Reis, no Senhor dos Exércitos. Que nós, nesta noite, possamos aprender que Deus é poderoso para guardar aqueles que nele esperam e que é justo para punir aqueles que são contrários ao Senhor, que são ímpios. O justo castigo virá. Aprendemos que aqueles que confiam e esperam em Deus desfrutam da sua graça, da sua misericórdia e são sustentados e preservados em seguranças até o fim. A questão central da nossa vida, meus amados, não é a ausência de perigo. Nós vamos passar. Não é a ausência de adversidades, porque nós também passaremos. Mas a questão central da nossa vida é que quando a adversidade vier, os perigos vier, em quem nós estamos confiando? Onde estará a nossa confiança? A segurança do povo de Deus não está na ausência de inimigos, mas na presença do Deus vivo, na presença do Senhor dos Exércitos. É onde está a nossa segurança. Estamos findando um ano, estamos próximo de um novo ano,
E certamente nós teremos grandes dificuldades, grandes lutas, momentos que não serão fáceis, mas nós não buscamos a segurança em políticos, em ideologias ou em outra coisa qualquer. Mas antes e acima de tudo, buscamos em Deus, em sua forte e bondosa mão, onde nós buscamos a nossa segurança. É o Senhor que nos guarda em todas as nossas jornadas. É Ele quem nos guardou durante todo este ano. Meu amado, gaste 30 segundos. Faça uma análise de como Deus guardou a sua vida, de como você chegou até o dia de hoje. Quantas lutas, quantas dificuldades, quantos momentos de tristeza e angústia que talvez você pensou que não conseguiria suportar. Mas a boa, poderosa e forte mão do Senhor esteve com você e te sustentou e te guardou ao longo desse ano. E a nossa esperança e a nossa confiança nesse Deus é que no ano que está por vir, Ele também nos guardará. Mas, muito mais do que isso, não só no ano que está por vir, Ele nos guardará muito mais do que uma jornada de 2025 para 2026, 27, 28, mas em nossa jornada dessa terra para a terra que nos foi prometida, a nova e eterna Jerusalém. É esse mesmo Deus que guardou Esdra da Babilônia a Jerusalém. É o mesmo Deus que há de nos guardar, de nos preservar desta terra até o dia em que chegarmos na morada eterna. É certo que nós temos vários inimigos na jornada que estamos caminhando, e o maior deles não podemos desprezar, é o diabo, o nosso adversário, como diz as Escrituras, que anda ao nosso redor como um leão que ruge. Mas as mesmas Escrituras diz que o Senhor é fiel para nos guardar e nos livrar do maligno. Meus amados, o mesmo Deus que ouviu o clamor, a humildade de Esdra, Ele continua a ouvir o clamor do seu povo. Ele continua a atender a súplica e o clamor de um povo que necessita da graça e da misericórdia do Senhor. Não por causa de nossos méritos, mas por causa do mérito de Cristo. Eu quero fazer um apelo a você que está me ouvindo, e a você que está aqui hoje. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, saiba que não há segurança fora dele, que não há uma jornada segura, nem um destino eterno, celestial, de paz, para aqueles que não estão em Cristo Jesus. Clame a Ele hoje, se humilhe diante da sua poderosa e bondosa mão, para que você também possa experimentar e desfrutar da sua graça, da sua misericórdia, que o guardará e o preservará até o fim. Para nós, que somos do Senhor, que já fomos alcançados por esta graça, que possamos sempre lembrar que somos totalmente dependentes de Deus e que podemos confiar que em todo tempo, aquele que prometeu que estará conosco todos os dias até a consumação do século, que nos guardará, que nos preservará até o fim, Ele é fiel para cumprir. Não somente numa jornada de um ano, ou do ano que está por vir, mas em todo o tempo, possamos confiar em Deus, em Sua palavra. Diante de tudo que nós ouvimos aqui hoje, dessa mensagem em que Deus nos dá de esperança, de confiança, eu quero terminar com um salmo de peregrinação. E eu confesso que é um dos salmos que eu mais amo. E o salmo de peregrinação é um salmo justamente que Israel fazia quando estava caminhando para Jerusalém, enfrentando os seus perigos e as suas dificuldades. À luz de tudo que nós ouvimos aqui, eu quero encerrar com um salmo justamente de peregrinação, para que possamos tê-lo durante o ano que vai se iniciar e ao longo da nossa jornada aqui na terra. É um salmo que espelha muito essa nossa confiança, essa nossa esperança na boa e poderosa mão de Deus em nos guardar em todo o tempo. É o salmo de número 121. Que nós possamos confiar e descansar em Deus, na sua proteção, durante toda a nossa jornada aqui nessa terra, até chegarmos à nova e eterna Jerusalém celestial. Salmo de número 121.
E eu quero que você leia comigo, tendo em mente tudo o que nós ouvimos nessa noite. Toda a pequena e poderosa história de Esdras na sua jornada até Jerusalém. Salmo 121, cântico de romagem. Aqui é parafrase minha, tá? Cântico da nossa jornada a caminho de Jerusalém. Verso 1, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormirá aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Oremos. Senhor, nosso Deus, honra, glória, louvor e majestade sejam dados ao Senhor. Queremos agradecer a Ti, Senhor, por ter preservado a nossa vida ao longo deste ano, por ter nos sustentado, por livrar-nos, ó Deus, dos inimigos da nossa alma, das dificuldades que enfrentamos durante este ano, por ter também, ó Deus, muito mais do que isso, ter nos alcançado por meio de Cristo Jesus e nos garantir a salvação eterna. Ó Pai Santo, nós ouvimos a Tua mensagem e nós confiamos, ó Pai, em Ti. Confiamos na boa e poderosa mão do Senhor para nos guardar e nos sustentar. Temos essa certeza, não proveniente de um intelecto ou de uma mente humana, mas temos essa certeza proveniente do Teu Espírito Santo, que chegaremos ao final da nossa jornada, não por causa de algo que há em nós, ou por causa de algum benefício humano que possa nos ser oferecido, mas por causa da Sua forte e bondosa mão, que nos foi estendida na cruz do Calvário e que nos sustenta e nos sustentará até o glorioso dia do fim da nossa jornada. Assim, ó Deus, oramos e suplicamos a Ti, nos humilhamos diante do Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, e nos ajude a caminhar firmes, expressando, ó Deus, com a nossa vida, com a nossa prática diária, a nossa confiança em Ti. Pai Santo e poderoso, louvamos o Teu nome pela bondade do Senhor no ano que se findou, na bondade do Senhor, na esperança que temos de que o Senhor estará conosco no ano que vem e até a vinda do Senhor. Assim é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a igreja a se colocar em pé.